Boa tarde a todos. Maria Moraes, do canal Estudo do Livro de Urântia. Hoje vamos estudar o documento 6, o Filho Eterno. O Filho Eterno. Introdução. O Filho Eterno é a expressão perfeita e final da primeira ideia pessoal e absoluta do Pai Universal. Consequentemente, em qualquer tempo e circunstâncias que o Pai se expresse a si próprio, pessoal e absolutamente, Ele o faz por meio do seu Filho Eterno, que sempre foi, é agora e sempre será a palavra viva e divina. E esse Filho Eterno reside no centro de todas as coisas, em ligação com o Pai Eterno e Universal, cuja presença pessoal o Filho envelopa diretamente. Porque o Filho representa o Pai em tudo, né? O Pai é o pensamento, o Filho é a expressão da palavra, né? Falamos do primeiro pensamento de Deus e referimos-nos a uma origem impossível no tempo, do Filho Eterno, com o propósito de prover acesso aos canais de pensamento do intelecto humano. Tais distorções de linguagem representam os nossos melhores esforços em um compromisso de contato com as mentes limitadas no tempo das criaturas mortais. O Pai Universal nunca poderia ter tido um primeiro pensamento em um sentido sequencial, e nem poderia o Filho Eterno jamais ter tido um princípio, mas foi instruído a retratar as realidades da eternidade para as mentes dos mortais limitadas pelo tempo por meio de tais simbologias de pensamento e a designar as relações de eternidade por meio de conceitos tais que todos estejam em uma sequência temporal. Porque como a gente vive no espaço e no tempo, né, a nossa mente entende, né, uma sequência. Então, por isso, ele está fazendo esse estudo para nós, sequenciado, para que a nossa mente possa entender. Mas, na verdade, o Pai, o Filho, o Espírito Infinito, o Paraíso e a Avona foram todos criados imediatamente, né? Não tem primeiro o Pai criou o Filho, depois criou o Espírito Infinito, depois o Paraíso. Não foi assim, né? O Pai fez um pensamento e houve a criação. Mas a criação do Pai, do Filho, do Espírito Infinito, o Paraíso e a Avona, né? Porque os outros foram criados pelos filhos Micaéis depois, né? Então, para que a nossa mente pudesse entender, ele usou da sequência do tempo e do espaço. O Filho Eterno é a personalização espiritual do conceito universal e infinito da realidade divina do Pai do Paraíso, do seu espírito inqualificável e da sua personalidade absoluta, né? Então, o Filho Eterno, né? Como é que a gente conhece uma personalidade, né? Quando eu olho para outra pessoa, né? Porque eu sei que a outra pessoa é uma pessoa para mim e eu sou uma pessoa para ela. Então, o Filho é a personalização que o Pai fez. Então, o Pai para o Filho é uma pessoa e o Filho para o Pai é uma outra pessoa. A personalidade perfeita do Filho revela que o Pai, de fato, é a fonte universal e eterna de todos os significados e valores espirituais, de livre vontade, pessoais e de tudo que é pleno de propósito, né? Então, porque o Filho representa a parte espiritual. O Pai, ele nos dá o circuito da personalidade e o ajustador do pensamento. O Filho, como é espiritual, nos dá o circuito do Espírito, né? O que é um circuito do Espírito? É um circuito que abrange todos os 7 superuniversos, que tem a função de nos atrair espiritualmente para fazer a vontade do Pai e chegarmos até o paraíso.
Num esforço para capacitar a mente temporal finita a formar algum conceito sequencial das relações dos seres eternos e infinitos da Trindade do Paraíso, utilizamos tais licenças de concepção como a de referirmos-nos à primeira ideia pessoal, universal e infinita do Pai. É impossível para mim transmitir à mente humana qualquer ideia adequada das relações eternas entre as deidades. Assim, pois, emprego termos tais que proporcionem à mente finita algo como uma ideia da relação desses seres eternos. Por que ele está dizendo isso para nós? Ele está nos dizendo isso porque nós somos seres finitos quase materiais, né? E o Pai, o Filho e o Espírito Infinito, que é a Trindade do Paraíso, são seres espirituais. Então, a gente não tem como identificar esses seres com a nossa mente finita. Quando é que vamos poder fazer isso? Quando estivermos na evolução para o universo e chegarmos em Avona e depois no paraíso. Porque nesses momentos já seremos espíritos da sexta ordem, né? E aí poderemos, ao chegarmos ao paraíso, vermos o Pai, o Filho e o Espírito Infinito, porque também seremos espíritos, né? E aí fica mais fácil, né? Nas eras subsequentes do tempo, acreditamos que o Filho tenha surgido do Pai. Fomos ensinados que ambos são eternos. O que ele está falando aqui? Que o Pai é eterno e que o Filho é eterno. A eternidade, ela não tem fim, mas ela sempre teve começo, né? Então, quem é que vive na eternidade? Na eternidade, são as personalidades que vivem na eternidade, né? Por isso que ele sempre fala eterno. O Pai pessoa, o Filho pessoa e o Espírito pessoa, e os outros seres que são pessoais, todos vivem na eternidade, né? Quem vive na infinitude é só o Pai fonte, o Filho fonte e o Espírito Infinito fonte. Sem quaisquer restrições, ou seja, de modo inqualificável. Claro fica, portanto, que nenhuma criatura do tempo pode jamais compreender totalmente esse mistério que é um filho derivado do Pai e que ainda assim seja coordenadamente eterno com o Pai. Bem, gente, a gente não pode esquecer que a primeira fonte centro que a gente conhece como Pai, ele tudo pode. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, tudo ele pode. Apesar da nossa mente não compreender como é que do Pai saiu um filho, né? A gente precisa aceitar isso pela nossa fé, né? Porque isso é um assunto do nosso Pai Celestial, né? E nós, com a nossa mente finita, não temos capacidade para abarcar esse conhecimento no momento. E nem sei se teremos quando chegarmos no paraíso, né? Porque nós teremos muitas funções, né? E talvez isso seja uma curiosidade, né? Bem, essa foi a introdução do Filho Eterno. Eu agradeço a todos, boa tarde a todos, e vou continuar daqui a pouco no subdocumento 1, a identidade do Filho Eterno, que está inserido no documento 6. Se vocês puderem, dê um like.